Vamos abrir nossas Bíblias aí, então, Colossenses, no capítulo 3. Vamos ler novamente aí a partir do versículo 5. Vou pegar aqui, primeiramente, do versículo 5 até o 7, igual a gente fez na pregação, só para a gente dar mais atenção aos elementos que estão aqui já do início, né? Diz assim: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. A gente tem estudado, então, nesse estudo de Colossenses, realmente sobre uma elevação de vida, né? Sobre a transformação de vida que acontece quando nós nos reencontramos com Jesus, né? Quando a gente realmente se volta novamente para Deus, quando a gente é restaurado nesse relacionamento. E o tempo todo Paulo está contrapondo isso com outra proposta de elevação espiritual que vem de uma heresia, né? Que vem de um discurso herético ali que está conduzindo aquela igreja para mais distante de Deus, na verdade. E a gente pode identificar nessa heresia vários elementos que estão presentes também hoje em dia, nas várias teologias que a gente tem acesso aí no nosso dia, na contemporaneidade, né? Como essa questão do misticismo, legalismo, a libertinagem, tudo isso são elementos presentes no nosso dia a dia hoje, apesar que na heresia ali aparentemente não tem tanto de libertinagem, mas é um contraposto do mesmo sistema, como a gente viu alguns estudos atrás, né? Então, o que a gente está vendo aqui realmente, Paulo expor a forma como essa transformação, como essa elevação, ela realmente acontece, como ela acontece de uma forma genuína na ação do Espírito Santo, de Jesus, de Deus na vida do ser humano, que está caído, que está distante, que está vivendo uma vida inferior àquilo que ele deveria viver, né? A gente já falou sobre essa questão do sistema legalista, que é o mesmo sistema da libertinagem, desse liberalismo, né, para o pecado, e que fazem parte de um mesmo sistema, são duas caras de uma mesma moeda, duas faces de uma mesma moeda, e que a gente, na verdade, quando tenta lutar contra a carne, a maioria das vezes a gente acaba entrando nesse sistema, e tentando sair de fora de um aspecto dele, a gente vai em direção ao outro, né? E a proposta de Paulo aqui é que a gente deixe de funcionar dentro desse sistema e entre num sistema que esse sim é um sistema realmente espiritual. É um sistema que é totalmente relacional, né? De você realmente encontrar-se com Cristo, se fascinar com ele, se apaixonar, né? A palavra que a gente usou, apesar de ter ressalvas a essa palavra, né? E nessa fascinação a gente encontrar nele algo que nos satisfaz e que é interminável, né? Que a gente vai ter sempre mais o que conhecer dele, sempre mais o que se aprofundar nessa intimidade até que a revelação seja completa, né? Quando a gente realmente terminar, for realmente liberto desse corpo e deste mundo caído, né? Então, é algo que promove uma transformação que ela é interior, né? E que ela vem de Jesus diretamente influenciando sobre quem nós somos, fazendo com que nós desejemos coisas melhores, nos voltemos realmente com interesse para aquilo que vem dele, que é o que ele vive, que é o que ele faz, né? Isso nos fascina e nos leva para um movimento diferente. E diante disso, então, Paulo prossegue então expandindo esse entendimento dessa nova vida, abordando aquilo que não faz mais parte dessa vida, né? Se nós somos então nova criatura, se nós realmente morremos para esse mundo, morremos para o pecado e vivemos com Cristo, a nossa vida está escondida em Cristo, então tem coisas que já não fazem parte da nossa vida mais. E é interessante a gente olhar sobre esse prisma para o texto, porque ele faz uma lista, né? Uma lista de pecados, né? E se a gente não estiver percebendo o discurso de Paulo como um todo, se a gente olhar para isso aqui de forma isolada, a gente pode achar que Paulo está simplesmente descrevendo uma atualização da lei, né? Que ele está pegando a lei ali, fazendo uma renovação de linguagem, mas está estabelecendo de novo, isso aqui você não pode fazer, são as regras, né? Então, os limites
morais ali para você que você tem que seguir, tem que fazer assim, e é isso que você não pode fazer de forma nenhuma, senão você vai ser punido, né? E na verdade não é isso que Paulo está falando. Paulo está desanuviando, né? Está esclarecendo, está trazendo entendimento sobre aquilo que nós vivíamos antes porque não conhecíamos o que era melhor, né? Agora que a gente conhece a Cristo, que a gente conhece, tem essa intimidade com Ele, isso que não faz parte da nossa vida mais, porque nós conhecemos algo que é excelente, que é muito superior, né? E que substitui, então, essa vida antiga. Por isso, nova criatura, novo homem, né? É interessante que a gente falou sobre, na pregação anterior, sobre ficar fascinado, e essa fascinação ser algo tão intenso e completo que a gente, né, se satisfaz nela. E parece que ele começa falando aqui sobre coisas, né? Ele traz vários elementos aqui que falam sobre aquilo que nós buscamos para nos saciar enquanto não encontramos a Jesus, enquanto não encontramos a saciedade em Jesus. São na verdade, reflexos de um ser humano quebrado, de um ser humano insatisfeito, né? Que está buscando se saciar, então, nessas coisas. Aquele elemento que a gente já falou também numa pregação anterior sobre esse impulso de se afundar cada vez mais, de buscar cada vez mais intensamente aquilo que na verdade não funciona, aquilo que na verdade não satisfaz. Ele traz aqui as palavras prostituição, impureza, paixão, desejo mal e avareza. A gente pode identificar então nessas palavras ali elementos, mais objetos, né, de busca, né? A gente pode ver sexo, desonestidade, descontrole de seus próprios impulsos, vícios, dinheiro ou recursos, né, que geram poder, né? Tudo isso está presente ali nessa lista e que são justamente as coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Por isso ele chama de idolatria. Não é? A gente está buscando uma saciedade que a gente só vai ter em Deus. A gente só vai ser saciado realmente em Deus. Mas a gente está buscando em outros elementos. Então a gente coloca esses elementos no lugar onde deveria estar colocando Deus, que é aquele que deveria ser o principal da nossa vida, aquele que deveria ser a referência, aquele que deveria ser a fonte, né? E a gente está buscando em outras coisas, por isso ele chama de idolatria. E nesse aspecto, a gente pode dizer que todo pecado é idolatria. Não é? Sempre que nós cometemos um pecado, é porque a gente está buscando alcançar algo através de um recurso carnal, colocando um desses objetos aqui, ou outro, né? Que é um objeto também carnal e pecaminoso, no lugar de Deus, como aquele que vai nos saciar. E a gente sabe que toda idolatria, ela é uma adoração a si mesmo. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades, outros estudos também. A idolatria, na verdade, é uma busca de satisfazer a mim mesmo. E a gente está falando aqui de idolatria naqueles termos simplesmente de você pegar, fazer um altar, né? Se prostrar diante, não é só isso, mas toda relação idólatra, ela é uma busca de satisfazer a uma necessidade sua. Né? Se a gente for olhar para esses cultos idólatras, né? Seja de Umbanda ou das religiões africanas, seja daquelas religiões celtas, seja na religião oriental, seja no catolicismo, todas elas têm essa via. Você deseja alcançar algo e por isso você oferece algo a seu ídolo para que ele te dê o que você quer. Não é sobre uma servidão por encontrar uma superioridade nesse ser adorado, né? Mas é uma troca. É sempre uma troca. Né? Então a gente busca, na verdade, nessa relação idólatra, a satisfação de mim. E a gente identificou que essa insatisfação iniciou lá em Eva. Ela estava numa situação totalmente plena, ela estava ali totalmente satisfeita com o relacionamento com Deus, mas ela desejou algo mais. Ela queria ser algo mais, ter algo mais, e por isso ela através da relação idólatra ali com a serpente, com o fruto, né, ela atendeu ao que a serpente queria, porque ela queria alcançar algo para si, que era essa igualdade para com Deus, que ela acreditou que ela não tinha, que ela poderia alcançar, na verdade, com aquele ato. Né? E a partir dali, Adão seguiu Eva e a cada um de nós aconteceu o mesmo. Né? Toda a humanidade pecou por causa disso. Nós desejamos sempre algo para nos saciar. Né? Então, esse aspecto que Paulo estava querendo deixar muito claro aqui, ele fica evidente
quando no versículo 7 ele vai dizer, ó, nestes também andastes no passado. Não é mais isso que vocês vivem, né? Apesar de que isso acontece na nossa vida, não acontece? Nós não pecamos? Nós temos atitudes idólatras. Só que ele está dizendo o seguinte, olha, a vida que vocês viviam antes de você realmente se encontrar com Cristo, ela acabou. Então, aquela impossibilidade de se saciar que vocês encontravam, e por isso vocês se esbaldavam nesse negócio aí, tentando, se frustrando e nunca alcançando, isso aí acabou. Vocês encontraram. Né? Em Cristo, vocês encontraram aquilo que sacia, aquilo que funciona, aquilo que resolve, né? Aquilo que, por tudo isso, é fascinante e é apaixonante. Né? Então, não faz sentido mais, né, viver nessas coisas. Porque agora você tem Cristo, você já o conheceu, né? Eu vou prosseguindo aqui, mas quem quiser falar alguma coisa, para comentar ou para acrescentar ou até perguntar, pode ficar à vontade. Viu? Não se iniba pelo meu discurso, não. Ô, Jackson, Falar, é interessante que a questão de Eva, né, e chegando até nós, né, porque Eva estava no patamar onde ela tinha tudo igual você falou aí, né? É um patamar que ela tinha tudo, ela tinha a ideia de ter realmente tudo pleno, né? Estava tudo pleno em Cristo, né? E a ideia dessa busca dessa satisfação, a ideia de querer mais, né? De querer dar um passo à frente, né? Expulsando Deus do seu coração. Esse passo à frente que ela achou que ia dar, na verdade, era um passo atrás, né? E me parece que hoje o homem sem Deus, ele vive num patamar onde ele acha que é alto, né? Ele já acha que alcançou ou está buscando esse alcance, né? Então, quando Paulo fala isso e traz essa realidade, que isso é passado na vida do crente, né? É que nós já demos um passo na frente, né? Um passo à frente, né? Então, o contraponto é, Eva dá um passo à frente, ela acha que está indo para frente, mas ela está indo para trás, porque ela expulsou Deus do coração, né? E a gente, né? E nós, que vivíamos, né? Andávamos nessa idolatria, no caso, esses pecados, né? A gente achava que estava em cima e, na verdade, a gente não está. Na verdade, a gente ainda, né? Ainda tem que conquistar, entre aspas, né? Conquistar talvez não seja a melhor palavra, essa vida abundante que só vem quando a gente tem Cristo, né? Então, quando você olha para trás e vê Eva, ela dando um passo para frente, achando que está indo para frente, mas na verdade já está indo para trás, então parece que é realmente um direcionamento, uma trajetória oposta que a gente faz, né? Exatamente. Eu tenho uma dúvida, quando vocês se referem a Eva, porque assim fica parecendo que é Eva apenas, porque o pecado aí foi com Eva e com Adão, mas vocês falam, tem alguma diferença? Por que vocês falam Eva? Não, a gente fala Eva porque no relato bíblico cronologicamente primeiro ela, depois Adão. Mas ao mesmo tempo a própria palavra fala, quando fala do pecado, fala de Adão e não de Eva, né? Então isso não faz diferença, porque na verdade a gente olhar para essa questão do pecado, o pecado de Eva não é maior do que o de Adão, e nem o nosso pecado hoje é menor do que o dela. Se a gente olhar para isso, na verdade, a pessoa que ela está em pecado, mas ela não conhece a Cristo, ela nunca teve um encontro com Jesus, talvez ela tenha um pecado de menor peso do que o nosso, porque ela nunca conheceu a satisfação. Eva conhecia, Adão conhecia, eles tiveram uma plena satisfação em Deus. Nós conhecemos como crentes. Então, o nosso pecado é o mesmo de Eva. A gente conhecer o que satisfaz, mesmo assim, se voltar para aquilo que não funciona. Fala, Matheus. Eu acho que tem, sim, uma diferença no pecado de Eva, não em relação ao quão grave é, mas sim a intenção no fim. Quando leu o versículo, talvez tenha sido influência de outras opiniões que eu tive a respeito, não seja exatamente uma opinião que eu criei. Na verdade, não é uma opinião exatamente que eu criei, mas Eva, ela buscou o fruto para conhecer aquilo que ela ainda não conhecia. Adão, ao que eu vejo, ele fez
Ou talvez por conhecer também, ou talvez por inveja, mas o que me parece que foi o que aconteceu é que ele sabia que ela ia morrer e não queria ficar sem ela, tipo assim, queria acompanhar ela na morte. Me parece algo tipo isso. E a gente não tem como a gente saber, né, sondar o coração ali, nem de Eva, nem de Adão, para saber exatamente qual é o motivo, mas desse mesmo argumento que eu usei aqui no texto, da lista que Paulo dá ali, dentro dessa lista a gente encontra vários elementos que são elementos de idolatria. E independente de qual foi a motivação no coração de Eva ou de Adão, foram motivações idólatras. A gente pode pensar que a Eva fascinou-se com a possibilidade de poder, de conhecimento que ela não tinha, né? Ele fala, conhecimento do bem e do mal, que Deus tem, que você não tem. Ela desconfiou de Deus. Não, Deus não está sendo honesto comigo. Ele não me deu tudo que eu poderia ter. Né? Eu posso ter algo melhor. Então ela busca por um desejo de satisfação própria, que ela achou que poderia ter mais, como o Claudinei falou, né? Poderia ser melhor do que o que ela já tinha. E aí ela peca na relação idólatra, porque ela tira de Deus da posição de quem é o centro, de quem é aquele que é sustentador, né, daquele que realmente satisfaz, para buscar outro elemento. Adão, se foi pelo mesmo motivo, ou se foi por causa de Eva, qualquer que for a questão aí, ele fez a mesma coisa. Ele tirou Deus dessa posição de quem é suficiente para buscar em outro elemento, seja a questão do relacionamento dele com Eva, seja o próprio poder que ele vislumbrou, qualquer que seja. Ele fez a mesma atitude, idólatra, de tirar Deus e buscar em outra coisa essa satisfação. Né? E eles sabiam, eles conheciam a satisfação, conheciam aquilo que representava ter essa intimidade com Jesus. Né? Apesar de que eles não conheciam o pecado até então. Né? Nós, por outro lado, conhecemos. Né? Nós conhecemos a vida em pecado e agora, como pessoas que se encontraram com Jesus, se fascinaram com ela, nós conhecemos a satisfação plena em Jesus. Né? E aí é que tá. Se nós conhecemos já o pecado também, e nós conhecemos a satisfação verdadeira que está em Cristo, e a gente retorna para isso, né, para essa idolatria, a gente já trabalhou nisso na semana passada, né, de que a gente realmente se deixa se deixa afastar de Jesus e não continua, não persevera nesse relacionamento com ele, que com certeza vai nos manter nessa constante. Né? Mas a questão também tem um oposto, né? Geralmente também a gente pensa aqui sobre a questão de por que eu encontrei o que é perfeito e não me mantive nele automaticamente. Eu, como um ser humano ainda na carne, ainda pecador, consigo me afastar de Jesus, consigo deixar de me fascinar com ele, porque deixo de dar atenção a esse relacionamento. Tem o outro extremo, que é que acreditam dizer que é impossível se desvencilhar do pecado. Uma vida plena, uma vida de relacionamento com Jesus, uma vida realmente santa, digamos assim, é impossível para o homem, né? E a gente tem que questionar isso também. O outro sempre tem que ser questionado, né? Se nós realmente fomos criados para uma vida excelente, se o ser humano foi criado para isso, e a Bíblia nos fala a todo momento que nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus, né, à imagem do seu Filho, para a perfeição. Então, essa perfeição é o alvo. Não é? Como é que você vai estabelecer um alvo que é impossível? Não é verdade? Então, existe uma tendência aí de uma certa teologia que demoniza o ser humano. Fala que o ser humano é um ser inferior depois do pecado. Que ele perdeu sua capacidade de ser bom. Que ele se tornou mal, em essência. Né? E isso aí não é verdade. Né? Na verdade, o ser humano foi feito para viver essa vida aqui, ó, sem essas coisas. Né? É para isso que o ser humano foi criado. E quando ele se reencontra, então, com Deus, quando ele se fascina, então ele está vivendo onde ele devia estar. O valor que ele tem é completo. É interessante porque a gente olha para o termo aqui que é usado no versículo 6, né, quando fala da ira de Deus, a ira de Deus ela vem sobre os desobedientes por causa do pecado. Né? O ser humano em pecado, ele está debaixo da ira de Deus, da inimizade com Deus, né? Por causa dessas coisas. Mas a palavra desobediência aqui, do grego é apeiteia, significa não persuadidos. É interessante porque a palavra, na verdade, é uma negação de uma condição possível. Né? A ira de Deus está sobre aqueles que não foram persuadidos ou convencidos, ou aqueles que não conheceram, né? Aqueles que não se fascinaram com Jesus. Então, através de Jesus, existe a possibilidade de nós não sermos mais
filhos da desobediência, no sentido de estarmos vivendo na desobediência, mas nós sempre sendo filhos de Deus, temos sempre a possibilidade de retornar. Aqui olha limpando o vômito. Abriu o áudio aí, Jairo. Foi mal, o Papa vomitou no chão. Ô, dó do bichinho. Então, isso é uma parada que a gente tem que ter atenção, porque nós somos o tempo todo bombardeados com isso, com esses conceitos, de forma sutil às vezes, mas que o ser humano é muito ruim. E pelo ser humano ser ruim, então Deus não se aproxima, então eles constroem essa imagem de judeu extremamente distante, porque ele é santo e perfeito, né? E ele não pode se aproximar do que é mal, né? Mas Deus não criou o mal. Deus criou o ser humano, e o ser humano era bom, né? O ser humano, na verdade, era muito bom. Ele viu que criou e falou, isso é muito bom, né? E aí a gente olha para isso. Será que o pecado, ele realmente mudou a natureza do ser humano, nesse sentido de sua essência? Ele deixou de ser a criatura boa de Deus por causa do pecado? Ô Jackson. Pode falar. Quando lá em Efésios, né, Paulo vai escrever lá que para ser, nós somos, né, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no Senhor. Né, eu me perguntei muitas vezes, né, por que já somos santos e irrepreensíveis, né? Talvez seja por isso, né? Porque Jesus olha para nós e ele não vê, né? Nós que somos regenerados, vamos dizer assim, ele não vê, né? A marca do pecado em nós, porque ele já houve a obra da cruz, tá? Então ele olha para nós e vê pessoas realmente santos e irrepreensíveis dentro disso que você falou aí, né? Ele não precisa de uma nova obra da cruz, né, para redimir novamente, né, para fazer tudo de novo, né? Não precisa de toda essa história da redenção novamente, já foi feito, né? Então me parece quando Jesus olha, né, quando ele olha para dentro de nós, né, olha para as nossas vidas, é como você falou, ele não vê essa marca dessa lista aí que você leu aí no versículo 5, né? Então, ele realmente vê pessoas que são regeneradas. Nós não somos mais filhos da desobediência. O evangelho nos alcançou, né? Então, é nesse sentido aí que também tem esse apontamento lá em Efésios, né? Uhum. Exatamente. Eu vou fazer uma analogia. O Chico abriu o que falar, Chico, antes de eu continuar? Eu ia só comentar que esse texto que ele foi pregado domingo, né? Ele é explicitamente uma palavra de Paulo, né, para crentes, pessoas verdadeiramente convertidas, pessoas que já encontraram o amor de Deus, já se apaixonaram por Cristo. Não entra aqui terceiros nem segundos, é somente para crente. E a questão aqui, o contraponto é que se você já encontrou esse amor verdadeiro, cara, é automático. É automático você... ele está só colocando aqui o que você vivia antes, o que você era antes de conhecer ele, o que você é hoje, depois você conheceu a ele. E se você realmente encontrou esse amor verdadeiro, essas coisas que ele coloca aqui no versículo 5, cara, isso aí para você já não faz mais sentido. Não faz mais sentido mais para nós. É verdade. E aí foi interessante, porque exatamente isso. Essa palavra não vai fazer sentido realmente, se você não conhece a Cristo. Né? Só quem realmente já se encontrou é que recebe isso aqui e fala, caramba, é isso mesmo. Né? Senão a coisa não desce. Ô, Jackson, então, aquelas pessoas que se afastam, que voltam para o mundo, na verdade, elas nunca se apaixonaram por Cristo, né? Porque conhecê-lo e depois abandoná-lo, no caso de Adão e de Eva, eles conheciam, mas só que eles não sabiam o outro lado. Agora, a gente que conhece tudo, já conhece o outro lado, que é ficar afastado de Deus, e depois voltar atrás. Então, essas pessoas, acredito que elas então nunca tiveram esse estalo aí, esse conhecimento, né? Ter Jesus mesmo no coração.
Posso falar um pouquinho? Pode. Interessante isso que a Selma colocou. Assim, do meu ponto de vista, eu defendo que não é que a gente não vai cometer um pecado desse. Eu entendo, Selma, que cometer nós podemos cometer, e cometemos. Agora, você permanecer em um pecado desse aqui, aí é complicado. Permanecer nele, aí tem coisa errada. Eu falei de abandonar. Quem sai, quem avaliar a sua conversão, né? Eu falei de quem abandonou, né? Não de quem às vezes teve um deslize de outra coisa. Quem abandonou aí realmente é difícil. Eu não acredito em conversão. Esse é um assunto complexo também, né? A gente afirma isso, né? Quem abandonou e nunca mais voltou é porque nunca foi salvo. Que parece um entendimento racional da situação. Quem sabe que não perde a salvação. Então, é lógica, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não deve aplicar isso no ponto de vista de olhar para alguém que está na situação e julgá-lo. E falar assim, esse cara se afastou e não voltou mais. Então, esse cara é perdido. Ele nunca foi salvo. É difícil, porque a gente vai determinar qual é o tempo. Fala assim, não, se afastar por um mês, então ok. Mas se afastar por um ano, já não é mais. Aí já nunca foi salvo. A gente não tem como determinar isso, né? A gente olha, por exemplo, para a história do filho pródigo, que eu acho que fala muito com essa teologia de Paulo aqui, em vários aspectos. Ele foi embora, e ficou anos, e gastou o dinheiro, e foi até o fundo do poço, para depois ele pensar, vou voltar. Né? Talvez o irmão mais velho dele falou, aquilo ali perdeu-se, aquilo ali não volta mais, aquilo ali né? nunca teve um relacionamento com o pai mesmo e tal, né? Mas é difícil a gente aplicar isso de uma forma realmente assim, prática, né? Na vida de alguém que você conhece. Né? Ô Jackson, mas o filho pródigo, ele abandonou o pai mesmo, depois ele entendeu, depois que ele conheceu lá a lama, lá onde que ele ficou, é que ele foi compreender quem era o pai, e aí ele voltou para casa, né? Sim, sim. Mas é que tá, a gente não tem, e na verdade essa é uma teologia inútil, né? Porque ela não tem nenhuma utilidade, na verdade. A gente vai fazer o que com isso? A gente vai chegar à conclusão aqui, então, que é isso, que as pessoas que elas se afastam, elas na verdade, nunca conheceram. Beleza. E aí? Na verdade, não faz diferença nenhuma. Elas podem se converter ainda, elas podem conhecer ainda o pai. Então, isso é que a gente não deve desistir nunca. Não é só porque a pessoa afastou que eu vou achar que ele não pode mais. Você pode, sim investir nele. Sim, mas a gente nunca vai desistir também, não é? Por mais tempo que passe, a gente não vai desistir. Minha avó, ela se converteu e de muitos e muitos anos ela ora e busca, né, para que alguns dos filhos delas que não são convertidos se convertam. Tem filho até que já foi para a igreja, já esteve na igreja durante anos e depois saiu de novo. Já faz anos que não vai à igreja, que não volta para esse relacionamento. Ela não vai desistir nunca. Minha avó vai chegar no último dia da vida dela buscando a conversão dos filhos, né? Então, se a gente tentar determinar quando é que a pessoa tem ou não tem essa condição de que não tem jeito, isso não existe, né? A gente vai estar sempre buscando. Então eu acho que não é muito útil, apesar de fazer sentido, é uma lógica. Foi na minha fala que você entendeu isso? Não, eu estou falando justamente que esse tipo de questionamento vai levar. A gente vai continuar buscando, sim. Porque independente da pessoa ela ter pecado um momento ou durante anos, não vai fazer diferença, a gente vai estar sempre buscando a restauração, né? Porque a gente começou a tentar categorizar aqui o que é só uma quedinha e o que é um afastamento, entendeu? Por isso eu falei, não é que você falou que isso aconteceria, entendeu? Que a gente vai chegar num ponto que vai desistir, não foi isso. Eu só estou expandindo aqui o pensamento. Então, eu vou fazer uma analogia aqui sobre essa questão do ser humano, que é bem simples, né? Mas ela tem um ponto específico que eu quero utilizar. O que eu quero explorar aqui no texto é essa questão da criação humana como sendo algo bom, né? Se a gente pensar, por exemplo, num desses filmes futuristas aí, em que uma pessoa viaja no tempo, e tem muitos desses filmes em que a pessoa viaja para o futuro e a humanidade se destruiu, né? A tecnologia se perdeu, as pessoas vivem igual no tempo da caverna de novo, né?
E imagina só uma coisa assim, vamos falar que o Chico é motorista, né? Ele entende tudo de carro ali e tal, muita coisa ele entende, não tudo também, né, Chico, mas você entende muito de carro. Aí você viaja no tempo, para o futuro, chega lá, você encontra um monte de gente numa tribo, e que no meio dessa tribo tem um Fusca, que eles encontraram uma relíquia dos humanos antigos, que eles não conhecem, eles nunca sabem o que o Fusca faz na vida. Esse Fusca está ali, e ele nunca andou. Mas o Chico dá uma olhada no motor, o motor tá bom, porque Fusca dura, né? Eu tô exagerando aqui, mas vou falar que é o Fusca do bom lá, né? E aí tá funcionando, ó, não, o motor tá bom, aqui ó, as rodas tá funcionando, a mecânica dele tá ok, e o Chico descobre um galão de gasolina, que tá bom também. O Chico pega a gasolina, joga no tanque daquele carro ali, e ele faz uma coisa que aqueles humanos daquela época nunca viram acontecer. Ele andou, ligou o motor e saiu dirigindo. O que eu estou querendo comparar aqui? Aquele Fusca, na mão, até aquele momento que era conhecido para aqueles humanos primitivos ali, era só um objeto imóvel que estava ali, que eles achavam fantástico, parecia ser uma construção de uma série inteligente. Mas na sua engenharia, naquilo que ele foi criado para ser, na sua qualidade intrínseca, né, no valor intrínseco, ele sempre foi um automóvel. Ele sempre foi um objeto de locomoção, que tem um poder e uma utilidade, né? E eu estou comparando isso ao ser humano. O ser humano em pecado, ele é incapaz de viver a vida dele realmente plena e excelente como deveria ser, como Deus planejou. Mas no momento que ele se encontra novamente com Jesus, ele é restaurado a sua utilidade, ele é restaurado a sua excelência, o seu valor em si, né? E ele passa a ser, ele sempre foi em potencial, porque ele foi criado para isso, mas ele passa agora, sim, com Cristo, a viver a vida excelente, a ser realmente bom, como ele deveria ser, como Deus criou ele para ser, né? Vocês pegaram da analogia que eu quis dizer? Eu estou, então, aqui elevando o valor do ser humano em si. E como a gente é muito bombardeado com antropocentrismo, isso pode ser esquisito. Porque a gente tem muito material hoje, tanto teológico quanto não, que coloca o homem no centro, que o homem é valiosíssimo, que o homem é um trem incrível, mas coloca o homem como sendo realmente um elemento sozinho e muito valioso em si mesmo e para si mesmo, né? Como quem resolve para si. E o ser humano não foi criado assim, o ser humano foi criado para comunhão com Deus. Esse é o nosso lugar, né? O nosso lugar é a comunhão com Deus. E quando estamos no nosso lugar, nós somos valiosos, né? Aí é que tá. O ser humano tem um valor que é dele, que foi criado assim, com esse valor, mas ele só consegue agora, depois do pecado, ser realmente, em todo o seu potencial, aquilo que foi criado para ser, por causa de Cristo, com Cristo, nesse relacionamento novamente restaurado. Certo? Tem uma coisa, Jackson, é porque a gente precisa forçar um pouco mais isso aí ainda. Porque esse tipo de teologia, a gente acho que todo mundo vai aceitar. Mas o que precisa forçar mais ainda é o ponto de partida. Porque aí é que é a questão. Né? Por isso aquela metáfora lá que pode até gerar estranheza, mas o ponto de partida é que acho que a gente precisa também falar. Na sua analogia ficou claro isso, mas nem sempre, assim, o pessoal acaba se concentrando, esse que é o problema, nessas analogias que a gente dá. O Josso também não usou a macaco-leão lá, né? Seja lá macaco viado, macaco papagaio, macaco elefante, pode ser qualquer coisa, não interessa o que é, porque macaco não é pior do que leão, nem leão maior que macaco aqui nesse sentido, né? Mas é a questão do ponto de partida, né? Então, a questão é, se você... O que parece na nossa teologia pregada aí, e que as pessoas forçam, né, na teologia, é que você é um macaco que precisa virar... Vamos escolher um animal. Escolhe um animal bonito aí. Escolhe se é um animal. Um hipopótamo, qualquer um. Né? Um hipopótamo. Ou, sei lá, uma águia. E aí, a nossa teologia é construída em cima de uma transformação absurda. Eu até brinquei, o pessoal não falou isso na mensagem, mas no debate a gente falou, é um evangelho trans. Né?
É um evangelho, é uma transformação igual o transexual busca. Né? Ele nasce homem, mas quer virar mulher. Tira os peitos. Tira os peitos. Homem tira pinto, já nem sei mais. O homem tira, né, os testículos, o pênis, e implementa lá um negócio, toma hormônio, tentando virar uma mulher. Mas, no fundo, ele é homem. Ele não vai deixar de ser. Geneticamente, ele tem mais de 6.000 genes para aquilo ali. E é a mesma coisa que a gente faz com a teologia. A gente faz uma teologia trans. É como se a gente tivesse sido feito de um jeito para um propósito e agora Deus está esperando que a gente seja outra coisa. Quando, na verdade, nós precisamos entender que nós fomos feitos para aquilo que Deus espera que nós sejamos desde o início. Então, essa história do Jackson do Fusca, né, mostra bem, né, que quem conhece o Fusca sabe o que o Fusca é. Né? Então, Deus, quando olha para nós, ele não vê um macaco. Entendeu? Ele vê um homem, ele vê, né, vamos supor, qual animal que a gente usou? Nem sei, hipopótamo, né? Bota a águia aí, que legal. A águia é boa. Pô, mas tu com esse peso aí, tu não decola não, bicho. Vai ser aquela água dos... Como é que é? Angry Birds, né? Aqueles passarinhos, tinha um que tentou voar, não saiu do chão. Mas Então, desculpa, Jackson, eu não resisti. Você chutou a bola na cara do gol aí pra mim. Bem quicando, não teve jeito, não. Então, o problema é esse, é o ponto de partida. Né? Qual é o ponto de partida? É um ponto de partida inferior ao que Deus espera que você seja? Não, ele fez a gente, o homem ao ser criado foi feito para ser tremendo, para coisas excelentes. Então, o voltar, a gente já fala converter, é o jeito que a gente fala, se a gente pode começar a analisar isso, a gente sempre tem essa ideia de transformação de macaco numa águia. Então, imagina que a águia fosse... Você viu a águia nascer, né? Essa analogia. E a águia, de repente, foi levada para a floresta pelos macacos e foi criada pelos macacos. Aprendeu a comer banana, pendurar no galho, né? Não tem mão para coçar, sei lá. Ela fazia igual os macacos lá. Mas você que viu aquela águia nascer, se for um dia se encontrar com aquela águia lá no meio de macacos se comportando igual macaco, você sabe que ela é uma águia. Você não tem dúvida. Você olha para ela, você vê a águia que ela é. Então, Deus, quando olha para nós, ele não vê o macaco, ele vê a águia. Ele não vê o homem caído, ele vê o homem criado por ele. Entendem isso? Isso é que é fenomenal. E é isso que Paulo está vendo aqui, quando ele fala a imagem, o novo homem, a imagem do Deus que o criou. A intimidade aqui do Criador com o homem. Tipo assim, Deus vê, igual você viria a águia lá no meio de uma água. Essa águia eu conheço, eu vi ela eclodir do ovo, eu sei que ela é uma aguinha. Né? Então, por que a gente se vê como macaco? Essa que é a questão. E aí, por que a nossa teologia, pior ainda, é uma teologia de uma transformação impossível, inatingível. E como o Jacques falou aí, há uma demonização do homem. Com medo do antropocentrismo, a gente cria um antropoecentrismo. Coloca o homem lá para fora, para a periferia. E acaba não percebendo, como os calvinistas fazem, e muitos outros por aí, que a gente está, na verdade, destruindo a obra-prima da criação de Deus, que somos nós. Que Deus fez tudo para colocar o homem lá e a mulher. Aliás, a mulher ainda é mais obra-prima, né? É obra especial, né? Que a gente sempre fala. O homem é o objetivo e a mulher o fora de série, né? Então, a gente acaba destruindo isso. E se vocês olharem, toda a nossa ciência, toda a nossa filosofia moderna, visão pós-moderna, é para banalizar o homem. É para fazer do homem um ser super comum. Tem gente hoje que acha que animal tem mais valor que gente. Entendeu? É ou não é? Não que os animais não tenham valor, eles também são criação de Deus e é um testamento belíssimo para o que Deus fez. E faz parte disso tudo também. Mas há realmente, como o Jackson falou, usou uma palavra muito boa, demonização. Assim, o homem parece que é uma bosta. Entendeu? E o cristianismo, Jesus morreu na cruz para dizer que o homem não é uma bosta.
E a gente, como cristão, a gente precisa ver com os olhos de Jesus, quando ele olhava para o homem, olhava para a prostituta, olhava para um Zaqueu da vida, olhava para um Levi, olhava até para um Herodes da vida, para um Caifás, Anás, ele via realmente o que era aquilo. Né? E a gente que perdeu isso. Né? E aí a gente fica insistindo nisso. Se você nasceu macaco, mas você vai virar uma águia. A gente prega isso, a nossa teologia é essa. E aí o evangelho não é uma boa notícia, é uma notícia que talvez seja boa. Talvez seja boa se o cara conseguir sair de macaco para águia. Se você conseguir, né, entrar nesse processo longo. E isso aí é simplesmente tirar o valor todo da cruz, o valor da criação primeiro, e tirar o valor da restauração. Entendeu? E a gente tem vivido. Para e pensa se a gente não vive esse evangelho. Se muitas vezes a gente parece um macaco tentando virar uma águia. Entendeu? Se a gente não se comporta assim, a gente não prega isso, a gente não vive assim, parece que é um esforço incomensurável para a gente chegar àquele estágio lá. A águia, brother, se tu jogar ela desfiladeira, ela voa. Naturalmente, né? Um exemplo até bom mesmo. Ela vai voar. Mesmo que ela nunca tenha voado, você joga lá mesmo, na hora que ela abrir aquele asão assim, sentir o vento fazendo stall debaixo das asas dela lá, ela vai subir, porque ela foi feita para isso. Né? Então, o crente, quando ele encontra realmente o vento no desfiladeiro, um exemplo é bem isso mesmo, já que foi melhor a águia, apesar das dificuldades gravitacionais aí. Mas, assim, o bicho vai, né? Ele vai sentir o vento ali e na hora que ele tiver, ele vai se encontrar com o vento. Porque aquelas asas vão abrir, ele vai, opa, isso aqui está funcionando. Né? E ele vai subir. Mas parece que o cristianismo não é assim. Parece que o cristianismo é pegar um macaco que está acostumado a ficar no galho e comer banana e pular para lá e para cá e só sabe pular com cipó e com galho. E assim, vou agora, bichão, joga ele no desfiladeiro e ele... Né? Levanta, abre os braços e aí vai acontecer o quê? Tem os macacos voadores, né? Não sei se vocês já viram aí nos documentos. Tem os macacos. Já viu, Matheus, os macacos que voam de árvore? Eles voam de árvore para árvore, eles dão uns pulos assim. São esquilos, não? Hã? São esquilos, não? Tem esquilo, mas tem os macacos também. Tem o esquilo voador. É os lêmure, no caso? É tipo isso, mas acho que é primata. Primata. Depois... lêmure não é exatamente primata. É que Madagascar tem um animal que parece primata, mas não é primata, e tem um que parece que é felino, mas não é felino. É tipo esses animais aí, né? Que pulam alto e abre assim o negócio. Eu não conheço, não. Talvez seja macaco prego do Brasil mesmo, eles pulam bem alto até. Chico, Selma, vocês, o Matheus também, que tem bastante tempo, né, de igreja. Muitas vezes o evangelho não parece isso mesmo. Não parece que a gente está... A nossa teologia é assim. Vamos ser honestos agora. Quem muitas vezes se sente um macaco tentando virar águia? O Chico até coçou a cabeça aí, foi bem? É interessante, né, que a gente... Desculpa. A gente precisa avançar. Me empolguei. A gente precisa avançar, mas a verdade a gente precisa retroceder, né? Esse avançar é um retroceder, é voltar a ser o que realmente, né, Deus criou, o que eu era, e não o que eu sou agora. Né? Eu sou um trans. Sim. Usando aí a figuração que o pastor colocou, né? Eu tenho que voltar a entender que Deus me vê como ele me criou, e não com aquilo que eu me transformei por causa do pecado. Muito bem colocado aí o exemplo. Senão não seria restauração, né? É o restaurar a sua forma original, a forma como deveria ser, né? Como Deus criou. Muito bom. É por isso que ele fala, nisso andastes no passado, né? Tu pulava de galho em galho, era antes. Agora não é mais assim. Agora vamos voar. Eu vejo também o seguinte, que tem muita teologia que quer dizer que o homem quer botar um valor no homem, mas um valor assim, como se ele também fosse um Deus, né? E vejo também que aqueles que ainda não conhecem Jesus, para eles, a nossa realidade ela é inferior.
e não superior, né? Então, existem essas duas coisas. Então, na hora que a gente fala sobre esse assunto, tem que ter um entendimento bem, né? Bem, assim, mesmo claro, para a gente não acabar confundindo as coisas. O Jackson não vai falar aqui, nem eu, nem Josi, nem ninguém, mas o sermão de domingo, eu acho que vai dar o ajuste necessário para essa questão aí. E tudo tem a ver com da onde é que a gente tira essa identidade, sabe, Sam? A questão é isso que o sermão de domingo vai responder. Tudo é questão da fonte, do que dá ao homem esse empoderamento, esse valor. Não é se o homem tem valor ou não, porque essa é outra discussão, mas a questão é quem é que dá, quem é que está por trás, o que empodera o homem. E essa que é a questão sensível aí. Entendeu? Porque se o homem está tentando fazer isso por si mesmo, colocando Deus de lado, aí nós temos um problema sério. Agora, se é Deus que realmente, no relacionamento do homem com Deus, que nasce esse algo tremendo, esse propósito belíssimo e elevado, aí é top demais. Não é? É essa que é a questão. Eu entendi bem a pregação do domingo, inclusive assisti a do senhor também, muito top, gostei. A de Jacques, já até comentei com ele alguns pontos, mas eu cheguei a compreender, sim, graças a Deus. Mas o que eu me preocupo, às vezes, igual o Jacques colocou um vídeo no início mesmo para ilustrar esse negócio do leão, e, assim, é um vídeo assim que até ele mesmo falou que era ruim, e que na hora da pregação atrapalhou também, igual para mim me atrapalhou, porque quando eu vejo um vídeo igual aquele, como se criasse uma barreira, não me deixasse escutar o que realmente estava sendo falado, entendeu? Você podia até colocar ele aí, Jackson. Depois a gente pode ver se a gente coloca no final. Mas o pessoal conhece aqui, todo mundo conhece. Vocês já viram aquele vídeo do pastor Cláudio Duarte, que ele faz aquela comparação com o Rei Leão? Ele fala que o leão que vai embora e vai comer larvas, depois volta. Hã? Já me mandaram para mim, mas eu não aguentei ver até o fim, não, sinceramente. Mas eu falei com o pessoal, tipo assim, o contexto horrível, né? Extremamente antropocêntrico. Você vai ver qual é a pregação que o cara está fazendo ali. Eu nem chamo, não sei se é pregação, pode dizer, né? Mas ele falando assim, não, o tópico que ele está introduzindo quando ele usa essa ilustração, você precisa de pessoas ao seu redor que realizem seus sonhos, que te ajudem a realizar seus sonhos. Então daí você já tira o negócio, que é muito ruim, né? Eu falei, é antropocêntrico, foi mal utilizado. Oi? Não ouvi. É o Cláudio Duarte? Cláudio Duarte, isso. Cláudio Duarte é um ótimo humorista, um péssimo teólogo. Para coaching tá até servindo também. É o discurso motivacional ali, né? Não sai legal não, cara. Justo detesta ele com razão. Mas... Exatamente. Eu falei tipo assim, que tem elementos ali da analogia que ele usou que são bons, que é essa comparação do valor do humano, né? Ele quer te contrair e rir. Uhum. Quando ele tenta ficar sério, até aí não é bom. Mas uma coisa, sabe, Selma aí, pessoal, Chico, não sei se eu vou a questão do segundo ponto já, mas Jackson, só para lançar de repente o avanço no texto, mas o problema é que vamos tentar agora falar assim, imagina você que você tem que trabalhar, que você é Deus, ou que você é um líder sobre o rebanho. E aí, como é que é esse processo, né? De crescimento, amadurecimento cristão? Para e pensa aqui um instantinho. Se você está num processo que macacos têm que virar águias, cara, isso é uma dor de parto. Assim, é um trabalho árduo que vai ser difícil de acontecer. Agora, se as pessoas têm... Se a conversão realmente é a elevação, como o Paulo está falando aqui, de pensar nas coisas lá do alto, não é uma carne contra a carne, uma luta assim, mas é uma ascensão a uma outra realidade, a eternalização da alma, viver realmente o
que é superior em Cristo, ao lado de Deus. Então, nessa hora, o cara, ele, quando olhar para as coisas, né, carnais ou materiais ou mundanas, ele vai ver aquilo como pequenininho, inferior. Então, se a mente dele for realmente elevada, se ele se sentir realmente que é esse, se ele encontrar esse propósito de Deus na vida dele, que é o do Éden, se ele for restaurar essa condição, as coisas vão estar sendo trazidas no nível certo. Aí não vai ser uma briga desigual de um pecado que é desse tamanho, porque o pecado é o que te impede de deixar de ser macaco para virar um leão. Na verdade, a ótica agora é o contrário. Não, eu entendi que eu sou uma águia. Vamos lá, águia, né? Um macaco para virar uma águia. Não, mas eu sou uma águia que na verdade, às vezes se comporta tolamente igual ao macaco. Então, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer e parar com isso aqui, porque, na verdade, agora eu sei o que eu sou em Cristo. Então, é a imagem do Criador ali. Você sabe o que você é. Então, quando você vê essas coisas, você fala, não, pera, isso aí é coisa de menino, isso é coisa de macaco, é coisa de uma outra coisa que eu não sou. Aí você está fazendo o pecado e as coisas carnais serem pequenininhas em relação àquilo que você, o tamanho daquilo que você é em Cristo. Agora, se não for assim, se você é um macaco tentando virar águia, o pecado vai ser desse tamanho, impedindo você de virar aquilo que você acha que tem que virar, né, para chegar até Deus ou alguma coisa. Não sei se eu adiantei, Jackson, mas estava em sequência. Só para entender bem o que a gente está falando aqui, né? Porque a gente cansa, às vezes, como pastor, e aí vem o legalismo dos Colossenses, vem o misticismo, vem todos esses ismos na igreja que as pessoas estão tentando, por esforço, sabe? Virar alguma coisa superior, subjugando os outros, como a gente viu, tentando ser superior, julgando os outros. Quando Deus fez todo mundo livre e grande aos olhos dele, porque, né, fez a imagem dele, então o homem não pode subjugar outro, porque todos são imagens de Deus. Então, e fica essa bagunça que a gente está vendo aí. E é falta disso, é falta de um revestimento de uma mentalidade, não é, realmente como Deus quis. Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado também, porque existe um movimento de polarização hoje, né? Tá formando um bloco assim de pensamento que está sendo considerado o que é o pensamento que deve ser do cristão, né? E o oposto, que é o pensamento do mundo, né? Até politicamente, tem de esquerda e direita, e vai se colocando um monte de coisa dentro dessa caixa, né? E quando a gente vê uma parada que se assemelha a algo do outro lado, a gente imediatamente toma posição do lado oposto, né? Quando, na verdade, a gente devia olhar para Cristo e ter a referência nele, né? Antes de tudo. A gente tem que tomar cuidado com isso, senão a gente acaba entrando numa defesa de algo que, na verdade, a gente nem devia estar defendendo. A gente tem que tomar esse cuidado também. E é uma parada que a gente já progrediu em vários aspectos, a gente já tocou nos próximos pontos também, né? Mas eu vou ler aqui agora os versículos 8, 9 e 10 para a gente prosseguir. Diz assim: mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então a gente tem aqui uma segunda lista, né, que Paulo faz ali também. A gente já sabe, não é um conjunto de regras, ele está expondo alguma coisa, né? E o que ele está expondo aqui, me parece, que é uma tendência desse ser humano que está em insatisfação, nesse estado de insatisfação, de se tornar extremamente individualista, voltado para si mesmo, né? Isso é muito lógico, A gente vê na lista aqui um monte de pecados que são pecados contra o meu próximo. O ódio é contra quem? Aquele que eu considero que me ofendeu de alguma forma. A ira, a maldade, eu faço maldade com o outro, a difamação, as palavras indecentes, a mentira sobre o outro, né? Tá tudo aqui envolvendo nessa inimizade que eu tenho com a pessoa que está do meu lado, as pessoas com quem eu convivo. Por que isso é natural nesse ser humano? Natural, que eu digo que é lógico, né? É porque o ser humano em estado de insatisfação, ele vai buscar naquilo que nós vimos na primeira lista a sua satisfação e não vai encontrar.
isso vai gerar uma frustração. Essa frustração se revela em dor. E a dor faz com que o ser humano se volte para dentro de si mesmo. E a gente tem a tendência de transformar o nosso objetivo de vida, né, sanar essa dor, ou, na verdade, satisfazer-se a si mesmo. E assim, não tendo conhecimento da satisfação que há em Cristo, nós vamos imediatamente ver as ações dos outros como um empecilho para a nossa satisfação. E nós vamos nos tornar inimigos dos outros, né? Sendo voltado para nós mesmos, individualistas, buscando aquilo que vai ser bom para nós mesmos, nós nos voltamos para o outro com inimizade, tá? Tornando os outros realmente inimigos, né? Fazendo realmente o mal. E esse é um mecanismo interessante que eu falo sobre isso até nas palestras para os adolescentes, né? Que o ser humano, ele tem, longe de Deus, ele tem essa tendência, né, de ver todas as coisas à sua volta como elementos de possível satisfação. E buscando isso, na verdade, ele nunca vai ser satisfeito. Tem um psicólogo chamado Viktor Frankl, eu falo dele nas palestras dos adolescentes, que ele foi criador da logoterapia, que é uma abordagem da psicologia, e ele aprendeu muito a respeito do ser humano enquanto ele vivenciava a experiência de extrema dor, de risco de vida, né, nos campos de concentração. Ele era judeu, foi preso no campo de concentração, e observando ali as reações das pessoas mediante a experiência de dor, de sofrimento, ele viu diferenças entre algumas pessoas e outras, e isso chamou a atenção dele, e fez com que ele, então, desenvolvesse aí esse conhecimento da área da psicologia. E quando ele foi entrevistado, um certo momento, por um repórter na televisão, sobre a logoterapia que ele desenvolveu, pediu para ele, em uma frase, tentar descrever o que ele estava querendo passar através da logoterapia. E ele falou assim: enquanto o ser humano busca a própria felicidade, ele nunca encontra. Mas quando se dedica ao exterior a si mesmo, aí ele é feliz. É que tá, tipo, o Viktor Frankl, ele não é crente, né? Ele não é... Até onde a gente sabe, ele nunca conheceu a Cristo, não foi um cara que encontrou a satisfação plena em si mesmo, né? Mas ele conseguiu perceber a armadilha que você tentar viver dessa forma individualista, voltado para si mesmo, naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero realizar para mim mesmo, né? E de uma forma ainda incompleta, né, ele tenta se desvencilhar disso. Se você, na verdade, se dedicar para algo que não é para si mesmo, que não é buscando o seu próprio benefício, você vai encontrar uma felicidade ali que você achava que talvez não fosse possível. E parece até uma contradição, né? Enquanto eu estou buscando a minha felicidade, estou tentando ser feliz, me esforçando especificamente para ser feliz, eu não consigo ser. Mas quando eu paro de tentar sanar essa insatisfação e me dedico, na verdade, para o bem de outras pessoas, eu encontro uma satisfação que eu realmente precisava, né? Então, esse mecanismo humano, né, diante desse estado que não foi programado para ser, né, que Deus não criou o ser humano para o pecado, para essa insatisfação, mas criou para estar satisfeito em Cristo, estar satisfeito em Deus, né, estar ali em comunhão com Ele. Mediante a falta disso, quando a gente não tem essa satisfação, a gente entra numa espiral que vai nos levando cada vez mais para baixo, né? Frustração, vai a dor, e aí leva esse individualismo, a inimizade para com os próximos, né, para com aqueles que estão à minha volta, e a gente parece que está entrando num sistema realmente destrutivo, né, que vai corrompendo e destruindo cada vez mais. E aí, a afirmação de Paulo, mais uma vez, né, assim, olha, esse tipo de busca, né, esse tipo de reação não é mais de vocês, porque essa é uma reação que é lógica, que acontece para quem está insatisfeito, para quem não tem esse encontro realmente realizador com Jesus, né? Que não foi restaurado a condição que deveria, a original do projeto, né, de Deus para o ser humano. E aí nós nos tornamos esses seres realmente medonhos, né? Agimos de forma medonha, na verdade, eu acho a melhor forma de expressar. De olharmos para o nosso semelhante e sermos maldosos realmente com ele, buscando a nossa própria satisfação. Quando ele agora, nesse segundo momento, mostra, na verdade, o contraponto disso, né? Ele vai dizer também
que nós nos despimos desse velho homem nas suas ações, mas nos revestimos do novo homem. O que é esse novo homem, então? A gente está discutindo aqui justamente não é uma transformação de forma que a gente, daquela analogia que eu estava usando, do macaco para a águia, né? Nós sempre fomos, então, essa criatura excelente de Deus, mas que vivíamos de forma débil, que vivíamos muito aquém daquilo que nós fomos feitos para ser. Mas o novo homem é um homem que não vive mais nessas condições, não vive mais sobre essas leis, digamos assim, do pecado, né? Que tem a sua lógica, que tem a sua direção, que tem uma naturalidade, eu vou dizer assim, na forma como conduz o homem realmente cada vez mais para o fundo do poço. Né? E ele diz, não é mais assim. Isso é um novo homem. O que é o novo homem? Ele vai dizer, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aí é que está a parada que é especial mesmo. Né? Nós fomos criados realmente à imagem de Deus, né? Em semelhança dele. Nós não somos deuses, assim como a Selma falou, né? Tem muita gente que fala aí como se o homem fosse um deus também. Não é isso. Na verdade, isso é até ilógico, porque Deus não pode criar outro Deus. Porque Deus, ele é eterno, ele não é criatura. Então, quer que seja criatura, nunca vai ser Deus. Nós somos criaturas excelentes de Deus, criados com um propósito elevadíssimo, com a capacidade de fazer coisas excepcionais, né? Mas vivendo num estado inferior. E quando nós somos, então, renovados, esse novo homem não é um novo que nunca existiu. É um novo porque é diferente daquilo que nós estávamos vivendo. É um novo que só existe quando realmente nós nos desvencilhamos daquele antigo, nos desvencilhamos do sistema do pecado, do sistema legalista, do sistema carnal. É um novo que se revela, que aparece, e quando nós realmente o contemplamos, nós vemos realmente o que era que Deus fez. Nós vemos a imagem de Deus, a imagem do Pai, né? Porque se identifica realmente como filho. Alguém quer já ir comentando alguma coisa? Alguma coisa suscitou aí no pensamento que você estava falando? O que eu estou querendo continuar a argumentar aqui, né, que eu acho que é um ponto central desse texto, é dessa questão de valor em si, né, valor do ser humano. Quando a gente vê o termo aqui que é usado por pleno conhecimento, né, o conhecimento aqui no grego é epignosis, que significa apto ou adequado. Né? Nós estamos falando aqui de um valor, de algo que isso aqui realmente isso aqui é bom, isso aqui é algo elevado, é algo valioso, maior. Né? Então, nós somos renovados, ou seja, restaurados a esse patamar, né? A esse nível de elevação, que é onde nós deveríamos realmente estar. Foi para onde Deus realmente nos criou, nos programou para estar. Né? Então, o novo homem, o homem restaurado, ele é restaurado em valor e em propósito aquilo que é o projeto inicial de Deus ao criá-lo. Né? E nós temos que olhar para isso realmente com sinceridade, porque ao mesmo tempo que nós não vamos elevar um ser humano, o ser humano, né, a um nível mais elevado do que ele realmente é, nós também não vamos inferiorizá-lo. Né? Quando Deus criou, né, quando ele terminou toda a criação, ele criou o ser humano e falou, isso aqui é muito bom. Existe sim uma superioridade do ser humano dentro da criação. Né? Nós fomos a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Isso não é uma tentativa aqui de fazer com que o homem seja suficiente em si mesmo, porque ele é criatura. Nunca vai ser realmente. Ele precisa de Deus. Né? Mas, ao inferiorizar e tornar o ser humano menos do que ele realmente é, nós distanciamos, nós fazemos isso para distanciar ele de Deus. Porque Deus, a gente coloca ele naquele patamar de santo, de elevado, de perfeito, num trono bem distante, inalcançável. E o ser humano, pecador, destruído, quebrado, impuro,
lá no fundo do poço. E aí Deus está longe. Mas a imagem de Deus está onde aí? Nesse ser tão inferior, né? Tá? Se nós somos assim tão inferiores e tão descartáveis assim, cadê a imagem de Deus? Fala, Chico. Pastor, tem aquele texto que eu não me lembro agora, né? O local, mas em que Jesus diz que não há ninguém bom. Ele não encontrou ninguém bom nesse mundo. Uhum. Né? Interpretando isso, então, seria... Como é que eu interpretaria? Nem sei interpretar esse texto. Uhum. Aí eu vou dizer o quê? Que ninguém se converteu, ninguém entendeu. O que seria esse... Não tem ninguém bom. Quando Jesus fala isso, ele, inclusive, não se inclui. Não é verdade? Ele fala que o único é Deus, Pai, que está nos céus. Sim. Então, Jesus não era bom? Isso é o do jovem rico. O Jackson pregou nisso aí. Arrebentou. A questão de não ser bom, Chico, é igual ser perfeito. Você pega uma maçã, vai comprar uma maçã no mercado. A maçã tá lá, tem um monte de maçã que tá até coisa, mas todas elas estão com uma mancha, né? Elas estão com uma mancha que tomaram uma pancadinha num lado, assim, tem uma parte ótima da maçã que dá até para comer. E até bonita, se você virar o lado, você vê ela bonita, mas se você rodá-la toda, tem a mancha lá, todas elas. Aí você volta para casa e a sua mulher pergunta: pô, você não trouxe maçã? Aí você fala: não tinha nenhuma boa. Mas elas eram maçãs. Eram maçãs e dava até para, né? Mas nenhuma era boa. Entendi, eu entendi. Elas deixaram de ser maçãs e tinham um propósito de maçã? Não, elas tinham algo que estava ruim. E o ruim, um pouco de ruim, é o que Jesus fala. O pouco de fermento levado toda a massa. Assim, é um pouquinho só. Uma maçã, para destruir uma maçã, você olha uma maçã bonita, aí você vê aquela mancha, você leva para casa? Quando ela tiver R$7 o quilo? Não leva. Certo. Não leva. Então, essa que é a questão. Entendeu? É integralidade, é perfeição. E a gente aí destrói. Realmente, você destruiu as maçãs todas, não tinha uma que prestasse. Por quê? Porque você quer comprar uma maçã perfeita. Então, quando você está nesse prisma, nessa avaliação, não tem nenhuma boa. Mas você percebe aqui, isso é falar que todos os homens estão com a mancha, estão com problema. Não quer dizer que toda maçã, que as maçãs estavam todas degradadas e apodrecidas e não tinha nem jeito e sei lá o quê. Captei, pastor. Muito bem. Obrigado. A gente tem que ter cuidado, não ir longe demais com aquilo que Jesus quis dizer, porque na verdade o bom ali é no sentido de... Que eu já vi mensagem justamente colocando como o pastor Jacques acabou de falar aí. As pessoas afastam realmente mensagens para aí que afastam o homem de Deus em vez de trazer. Coloca o homem realmente com um cara muito mal. Né? Eu acho que o terceiro ponto vai esclarecer um pouco mais, não vai? Sim, nós vamos para lá. Sobre essa questão da individualidade, né, do individualismo, o pastor quer falar mais alguma coisa? A gente segue em frente. Você explorou isso mais do que eu. O terceiro ponto fala sobre isso, né, também. Então vamos lá. Versículo 11 diz assim: nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. A gente vê essa terceira listinha aqui, né? Que não é uma lista de pecados, mas é uma lista de categorização, né? A gente olha aqui, judeu, esses elementos, né, de etnia ali, judaica, circuncisão, se é bárbaro, se é cita era um grupo de bárbaros ainda mais ferozes, né, do que outros bárbaros. Todo mundo naquela época que não falava grego era considerado bárbaro, né? Mas os citas eram mais violentos e tal.
Então, categorização, né? Se é escravo, se é livre, é um nível de categorização que atribui valor. Não é isso? Um homem livre tem mais valor do que um homem escravo. O grego tem mais valor do que o bárbaro. O bárbaro tem mais valor que o cita. O judeu tem mais valor que qualquer gentil. Né? O circunciso tem mais valor. Se você é cristão, o judaizante vai dizer para você que se você é circuncidado, você tem mais valor do que o cristão sem circuncisão. Né? Então, são todos elementos aqui de categorização, de atribuição de valor para o homem. Porque o ser humano, na sua antiga vida, vamos dizer aqui no velho homem, né, ele tem essa capacidade de olhar para o outro ser humano e enxergá-lo com menor valor do que ele mesmo. Por qualquer que seja o motivo, a gente vê isso acontecer na história, né? Se nós olharmos, por exemplo, na escravidão dos negros, a gente pode falar que é uma realidade nossa até hoje ainda, né? De efeitos disso. Na época da escravidão, as pessoas brancas olhavam para o homem negro e falavam: isso não é um ser humano. Na época da Segunda Guerra Mundial, o nazista olhava para o judeu e falava: isso não é um ser humano. Né? E nós temos vários momentos da história que isso acontece, né? De um nível de violência sobre o outro por simplesmente não dar valor. Isso aqui não tem valor. É como se eu tivesse a capacidade aqui agora de olhar para o Chico e falar assim: Chico, eu posso fazer o que eu quiser com ele aqui, porque ele não tem o mesmo nível de valor que eu. Eu não posso sofrer por essas coisas, porque eu tenho valor. Eu não posso ser morto, eu não posso ser roubado, eu não posso, porque eu sou um ser humano, eu tenho valor intrínseco em mim. Agora o Chico não. O Chico... Chico, você é de qual lugar do Brasil? Você é nordestino? É paulista ou o quê? Sou descendente de vikings. Então, o Chico é um viking. Vikings não são humanos. Então, vamos pegar o Chico aqui, ó, vamos entrar na casa dele, pegar o que a gente quiser, vamos bater no Chico, vamos jogar ele em qualquer lugar por aí, vamos botar para ele comer qualquer merda, porque ele não é humano. Essa desvalorização do outro é uma capacidade do ser humano que vive naquele sistema carnal, individualista, voltado para a sua própria satisfação. E aí o outro vira ferramenta. Vira ferramenta para alcançar o que eu estou querendo para mim mesmo, que na verdade não vai responder àquilo que eu preciso. Mas o que Paulo está dizendo aqui isso aqui já era. Depois que que nós somos então novo homem, depois que nós somos restaurados ao nosso valor original, ao valor realmente daquilo que Deus fez, né? Eu não tenho como olhar para o Chico, que também é criatura restaurada, né? Também é um homem restaurado, é novo homem, e falar assim: eu sou melhor que o Chico. Isso não existe. Porque o valor que Cristo é em mim e em Chico é o mesmo. O valor daquilo que Cristo fez em mim e em Chico é o mesmo. Não existe nada em mim que me faça melhor que o Chico. E aquilo que Cristo fez em mim e fez nele é a mesma coisa. Então, o meu valor agora é o mesmo de qualquer outro homem. Até mesmo, isso bate diretamente com aquela postura que a gente vinha dos religiosos, que Jesus confrontou tantas vezes, né? Eles falavam assim: não, nós somos... eu não estou com esse pecador. Como o jovem rico mesmo achava que ele era bom, cumpridor da lei, então por isso ele era mais elevado, né? Ele sim era valorizado, tinha valor diante de Deus, e que aqueles pecadores, aqueles cobradores de impostos, aqueles ali não vale nada, né, para Deus. Eu sou valioso, porque eu cumpro as regras, né? E isso está completamente distante do que é realmente a realidade de uma elevação em Cristo, dessa elevação de vida, né? De se tornar realmente aquilo que é original. E aí, se a gente até parar para olhar agora, então, quer dizer que se eu sou crente, que eu tenho essa restauração de Deus na minha vida, então, se eu olhar agora para alguém que não é crente, eu posso me olhar com mais valor do que ele? Isso vai ser o coerente? O que vocês acham? Jacques, eu estava querendo falar, assim, falando isso aí, eu me recordei daquele irmão que é do Rio de Janeiro, acho que é o Delcio, o nome dele. Eu não sei se foi o pastor Júnior que contou, se foi o Jôs que contou. Para mim, no caso, entre as pessoas, assim, eu estava no meio, claro, né? Contou que ele foi entre umas pessoas, e aí disse que assim: eu conheço, não sei, o pastor, não sei se era pastor Jair, conheço, não sei se era Júnior, conheço.
e você quem é? Perguntou para ela. Ele falou assim, eu sou o zelador. Assim, ele falou uma figura que para o homem podia ser mais desprezível, né? Que o homem falou, esse é o pastor fulano, esse é o tal. Eu também nem sei quem era a pessoa também, não. Porque quando eu lembro das histórias, se lembra mais do fundo que tu está querendo contar, mas não me recordo de tudo. Mas, assim, a figura, ele deu um exemplo em tanto, né? Eu sou zelador. Porque, para ele, essa figura não era desprezível, né? Mas, para o cara lá, podia ser. Então, assim, é a gente se reconhecer e ver que todo mundo tem valor. E tem gente que, às vezes, não digo aqui na nossa igreja, que a realidade, depois que eu vim para o Projeto 70, assim, mudou muito em relação do que eu vivia já vivi em outras igrejas em que eu vi, mesmo sendo batista, é que às vezes as pessoas, se ele tem um cargo melhor, ele se acha superior àquele outro lá, que é só um irmãozinho, é só um idosinho que está ali na igreja. Então, às vezes, é o mesmo caso que ele estava falando aí, né? Do bárbaro, do gentil, do judeu, porque o judeu convertido ele se achava superior ao outro, porque não tinha, né, os mesmos costumes deles. Então, assim, para a gente poder enxergar e ver que todo mundo, no exemplo do pastor Jair, da águia e do macaco, a gente vê que todo mundo é águia. Embora tem uns que ainda não se conheceu ainda, não reconheceu de onde que ele veio, que ele era filho de uma águia, mas que todos têm um valor. Realmente perfeito. Na história que a Tama contou aí, essa pessoa chegou jogando as categorias, né? Eu conheço o pastor fulano, eu conheço o pastor ciclano, e você quem é? Ou seja, qual que é seu título que te dá valor? Ele falou, sou o zelador. Mas a Selma foi no âmago da questão aí, porque ela falou, né, na visão do cara, desse irmão, que ela não está afirmando quem é, mas ele por estar ali numa função de limpeza, talvez, ser o zelador, ele não me enxergava inferior a ninguém ali, porque, poxa, eu sou a águia, né? Sou filho da águia também, então eu sou a águia, então eu tenho valor, né? Isso aí não reduz meu valor em nada, e por isso ele falou com naturalidade, sou zelador, né? sem nenhum constrangimento, né? Porque é exatamente isso. Quando a gente, então, se identifica, se percebe como esse ser valioso, que é o ser humano, nas Deus, que é a águia, que nós estamos dando na analogia aqui, a gente não vai olhar para o outro ser humano com menor valor, não. Pelo contrário, como a gente descobriu que a gente não era macaco, mas que a gente é águia, a gente vai olhar para as outras águias e vai reconhecer, não, é águia também. Eu não vou olhar e chamar ele de macaco agora porque ele tá ali comendo banana e pulando de galho em galho. Porque eu tô vendo as penas, eu tô vendo o bico, eu tô vendo, é águia, né? Tem valor, né? Então eu não vou me considerar superior a ninguém, e nem inferior, que também é o que a Thelma trouxe interessante. A gente falou sobre isso, essa questão de você deixar que o outro te subjugue, né? Deixar que o outro domine sobre você, seja juiz sobre você. A gente falou isso lá no capítulo 2, né? De colocar outros como juízes. Isso é se fazer inferior. É se colocar numa posição, não, ele é melhor, ele cuida, ele faz, e eu tô pequeno. E não é isso, é se perceber que você é realmente uma pessoa de valor, e no seu relacionamento com Deus, você tem sim vou chamar assim, a liberdade para fazer o que é bom. Então você não precisa de um juiz, você não precisa de um árbitro entre você e Deus, porque você é valoroso o suficiente para estar em comunhão com Deus. Deus não está te afastando por nenhuma categoria. E esse entendimento traz não uma superioridade do homem em relação a Deus, nem uma igualdade nesse sentido de valor, mas é uma proximidade, porque nós não estamos lá no fundo do poço quando Deus está lá no trono dos 15º céu. Nós estamos perto, porque Deus nos criou a sua imagem, e agora ele nos restaura a essa imagem como do jeitinho que ele criou, e a gente está juntão. A gente está aqui, ó, colado, né? E aí a gente encontra realmente esse entendimento, não só a respeito de nós mesmos, mas de todos que estão à nossa volta, de toda a humanidade, né? Isso muda completamente o negócio. Porque se eu vejo o ser humano perdido como o lixo, como o resto da criação, então se eu sou salvo e o outro não é, ele ainda é o lixo.
Eu me tornei a águia, eu fui transformado na coisa excelente, mas o outro ainda é lixo. Mas se eu vejo que não, que ele é águia, que ele tem valor, eu não vou ser arrogante com relação a ele, porque eu sei que ele precisa de uma mudança aqui de comportamento, de uma renovação, de uma restauração, mas ele nasceu para isso. Ele foi criado para isso. Foi criado para a excelência. Tem uma parada, eu não me lembro aqui agora quem é o nome do cara que pregou isso, mas eu vi isso num vídeo na internet. Um desses caras aí que é dessa teologia meio coaching, né? O cara falando, né? Jesus está no centro do coração de Deus. E você está no centro do coração de Jesus. Então, você é mais importante que Jesus. Assim, uma teologia muito ruim, né? E não é isso que a gente está construindo aqui. Muito pelo contrário, a gente está mostrando justamente a nossa dependência de Deus, para a gente realmente ser restaurado àquilo que a gente devia ser. Né? Jesus como o centro, Jesus como a referência. Né? E a gente vai explorar isso mais ainda no domingo que vem, que esse capítulo aqui do 1 até o 17 é muito difícil de separar uma coisa da outra, porque ele está fazendo uma progressão aqui de uma coisa só, né? E a gente vai conseguir entender ainda mais dessa questão da posição nossa em relação a Jesus aqui. Eu acho que isso vai se esclarecer mais no próximo domingo. E alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Contar testemunhos também? Isso é bacana. Oi, Jaco. Pode falar, pastor. Então, a Selma fez uma declaração aí que eu achei até bem interessante. Na verdade, todos são águias, né? Realmente, aí a gente tem até um problema teológico. Alguém postou no grupo do projeto aí um vídeo do R6 Pro, né? Que fala que Deus não ama todos incondicionalmente e tal. E a pergunta é, como é que Jesus olha? Agora a gente é que tem um problema. Porque um dos empecilhos para isso que a gente está falando hoje aí peraí, se Jesus olha, então, toda a águia na árvore como uma águia, né? Então como é que fica esse negócio aí? Esse é um problema teológico. A gente está entrando num problema teológico. Mas não é o problema que deve a gente afastar das declarações que são corretas, né? Até aqui. Então, não sei se vocês estão entendendo, eu não estou querendo ir muito além disso, mas um versículo em si, esse último, que é um versículo belíssimo da Bíblia inteira, né? Aliás, esse capítulo 3 é um capítulo, eu já falei aqui em casa, a gente decora ele e recita e tudo, mas o Cristo que é tudo em todos, né? É algo fenomenal. Né? Assim, como é que Cristo é tudo em todos? Né, Chico? Como é que Cristo é tudo em todos? E parece que Paulo está fazendo um nivelamento mesmo. Não tem diferença. Deus não vê diferentemente. Todos são águias. E ele vê o poder de restauração. Ele quer botar as águias para voar. Então, olha que coisa incrível isso. Assim, não muda a perspectiva sobre a humanidade, não muda a perspectiva sobre o homem. Aquele cara lá na Cracolândia, em São Paulo, com meleca no nariz, com a bunda cagada, entendeu? Com as ideias loucas. Aquele cara ali, para Deus, é uma águia. Ele vê a águia. Toda depenada. Toda ruim. Mas ele vê a águia. E isso é que a gente... eu acho que é o que tem que mudar em nós, sabe? A gente precisa ter esse olhar de ver no homem, mais caído que seja, a excelência da criação de Deus, a imagem. Não interessa o cara seja. A gente poderia incluir nessa lista trans, cis, gay, lésbica, comunista, chinês, sei lá. Né? Jackson tá rindo, porque tem uma história aí, mas seja o que for, né? Deus ama e vê dessa forma. Então, como é que será que a gente vê? Porque essa é que é a nossa maior corrupção nossa.
é quando a gente não consegue ver assim. Jesus olhava para as pessoas na rua que eram... Eu estou com a câmera fechada porque as meninas estão aqui atrás, mas vou abrir um pouquinho aqui só. Jesus olhou para aquelas criaturas, para as pessoas que ele encontrava nas ruas e a prostituta, né, o publicano. Ele via águia. Quando ele viu Zaqueu, ele viu uma águia. Quando ele viu Levi, ele viu uma águia. Quando ele viu Maria Madalena, ele viu uma águia. Quando ele viu a mulher com fluxo de sangue, ele viu uma águia. Ele viu a criação dele. A gente esquece disso. Ele era o Deus criador. Quando ele viu o homem com a mão ressequida, e falou assim, eu preciso consertar isso aqui. Né? A simbologia dos milagres, que não são milagres, são sinais de Jesus, é toda essa. É o Deus da criação restaurando a criação. O cego, ele vai lá, costa na lama, palavra com barro, né? Os materiais da criação de novo, juntos para fazer o cara ver. Tudo restaurando. Será que a gente não entende isso? Né? Que Jesus é o Criador andando pelo jardim agora do caos, não é? Da desordem, do preto e branco, da falta de cor, e ele está trazendo vida de novo para aquilo que está doente, que está morto, que está defeituoso. E ele tem esse poder de restauração. Então, por isso que essa frase de Jesus ser tudo em todos, ela é bombástica, ela é fenomenal, ela é totalmente... É o Deus que é capaz de restaurar e trazer a plenitude em todos. Agora, nós somos extremamente... O pior dos nossos pecados, o pior dessa queda toda é quando a gente não acredita nisso, quando a gente não acredita e não enxerga do jeito que Jesus enxerga e do jeito que Paulo estava enxergando aqui, que eu acho que é uma das coisas mais absurdamente fenomenais da Bíblia. Como é que esse homem viu o que ele viu, né? De ver essa coisa toda da forma que ele estava vendo, a restauração. Por isso que ele era um cara descolado para os gentios, ele é descolado para os citas, para os bárbaros, e tudo, porque ele olhava para essas nações que para ele possivelmente geravam estranheza em algumas coisas, a comida é diferente, né? Os hábitos são diferentes, os caras são idólatras, têm hábitos ruins, né? Mas ele olhava como Cristo olhava, e ele estava olhando para ele avançava na Europa, subia a Europa, eu ia um pouquinho mais para a Ásia, para onde ele fosse, se deparava com povos diferentes, em vez de chamá-los de bárbaros, né, ou incircuncisos, ou sei lá, gentios, ele falava, Deus é tudo em todos. E ele olhava para aquelas nações estranhas, com costumes absurdos, e ele falava, Jesus é tudo em todos. E ele olhava e via todo mundo como águia. E é isso que fez o avanço missionário. E eu falo para vocês, é muito fácil você ir para uma Coreia do Sul, estranhar a língua, estranhar os costumes, estranhar a comida, e falar, será que Deus quer mesmo? E a gente fechar os olhos para aquilo que é estranho, para aquilo que destoa do que a gente acha que é a norma. E o Jackson deu alguns exemplos aí dos nazistas. Né? Assim, agora, o que a gente precisa realmente é olhar e enxergar como Jesus viu, para que Jesus seja tudo em todos. E aí a gente começar a perceber e ter aquela coragem do maior líder, né, de povo que já existiu e os outros que seguiram ele, que foi Moisés. Né? Não abriu mão do seu povinho idólatra, né? Ralézinha lá, aquele povinho lá da Universal que ele já tinha na época, né? Só faltava o Bispo Macedo, mas já tinha aquele crente michuruca lá. Ele não abriu mão daquele povo. Ele falou, eu quero isso aí, vou ter que ir até o fim. E esse compromisso de trazer de volta aqueles que têm se perdido. Uma parábola que mata a pau nisso tudo, né, é a parábola do filho pródigo. Não sei se o Jackson citou no domingo, acho que o Ricardo citou, mas o coração de Deus é o coração de um pai que fica esperando o filho vir. Ele não vai se tornar filho quando entra. Ele já era filho. É engraçado que nesse texto ele achava que não era, né? Ele falou, já não sou mais digno. Mas o pai continuava vendo como filho. Engraçado que esse texto Paulo chama até quando vocês eram filhos da desobediência. E alguns falam, tipo assim, o que é isso? A obediência era o pai deles ou eles eram filhos de Deus que estavam desobedecendo, né? Porque pode ser uma interpretação ou outra. O que vocês acham que é?
A palavra filho, quando alguém que está fora de Deus, eles eram isso, filhos, como filho pródigo, desobedientes, mas não deixaram de ser filhos. Então, Deus continuou vendo eles como filhos, mesmo na desobediência. E é por isso que quando o R6 Pro fala, Deus não ama incondicionalmente, não sei, como é que a gente fala isso? Se João 3:23 fala, Deus amou o mundo, né? Tipo assim, em 1 Timóteo 2:4 fala, Deus não quer que seja ignorante, Timóteo, Paulo falando, né? Que é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Então, tipo assim, como é que a gente fala um negócio desse? Como é que a gente tem a ousadia de dizer que Deus não ama todos? Só um calvinista louco mesmo, igual o R6 Pro, que morreu igual um peixe fora d'água lá, né? Porque não faz sentido, né? Então, a coletividade, olhar para o mundo, sabe? Essa visão global, não liberalista, não humanista, mas assim, olhar o que Deus realmente enxerga, né? E ele quer comprar para Deus pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Esse coração é o coração de Cristo, é o coração de Paulo, o coração de Moisés, o coração de Abraão, o coração de Davi. A gente vê isso. São pessoas, são homens de Deus que realmente tinham uma compreensão e um amor pela humanidade que já eram tipos de Cristo ali. E agora, por que a gente tem um evangelho, às vezes, tão segregacionista, né? A gente tem medo de macular a nossa fé como se Jesus ou Deus pudesse ser tangido por alguma coisa que o homem possa fazer. Gente, Deus não vai perder nada em termos do seu valor de acordo com o que o homem faça, né? Não tem nada a ver. E a gente prega o evangelho tentando defender Deus, assim, salvaguardar Deus, como se Deus precisar de Deus. Ele vem ao mundo, ele sai do seu, como Filipenses fala, né? Sai da sua glória para ser rebaixado temporariamente ali para que a gente pudesse ter acesso a ele. Então, por que a gente, na hora de apresentar o evangelho para o outro, a gente coloca o evangelho como sendo uma coisa difícil, distante, longe, e apresenta para o cara, você é um macaco, mas Deus quer fazer você uma águia que voa alta. E o cara fica pensando, eu sou um macaco, né? Pô, mas será que eu sou macaco? Se eu sou macaco, como é que eu vou virar águia? Eu não consigo, então vou continuar macaco mesmo. E muita gente que nasceu na igreja e até foi criado em igreja, sai da igreja porque não consegue vislumbrar essa excelência do propósito de Deus na vida dela. Aí despreza a religião e a fé porque não faz sentido e eles acham que isso é uma causa perdida. Aí vive aquela vida rebeldezinha, sabe, com o evangelho, porque realmente na igreja ele não conseguiu encontrar propósito. E que coisa horrorosa da gente não dar propósito na igreja para as pessoas, para os jovens, para aqueles... Não é? Eu acho que... Então, quando a gente fala Cristo é tudo em todos, e isso aqui é algo que a gente tem que guardar profundamente no coração para não atrapalhar isso, não estragar isso, mas viver isso numa vibração assim tremenda, incrível. Eu não sei, eu gosto muito desse capítulo aí, em particular. Mas Cristo é tudo em todos. Não é fenomenal? Eu acho.